Boa tarde, queridos, na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo, essa graça abundante que diariamente eu peço ao Senhor que cada vez mais seja derramada sobre a sua vida, para que cada dia possamos vivendo uma vida abundante, como diz a palavra do Senhor. Estamos felizes em poder participar com você nesta tarde, né? Que você já está entrando aqui na live, Jansen, né? A Daniela e a Yasmin. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que o Senhor vos abençoe cada vez mais. Tanto vocês que já estão aqui, os que virão depois, né? A Jane, Pai do Senhor Jane, Deus abençoe. E nós vamos continuar desta maneira, servindo a Deus, porque é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso a gente saber que o Senhor é quem cuida das nossas vidas. Haja o que houver, venha o que vier, muitas dificuldades aparecem, muitas lutas estão aí, não é verdade? Mas com o Senhor nós enfrentamos todas e temos certeza que venceremos a todas pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Então agora vai compartilhando, não é? Vai compartilhando aí com o seu amigo, não é, de Facebook. Faça isso agora, chame para a sua sala de vídeo. Como eu digo sempre, seja este instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor a outras pessoas. Eu tenho falado aqui, irmãos, essas lives todas, elas ficam no meu canal no YouTube. Então, veja bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal, Pastor Geraldo Lima. Pronto, se inscreva lá, dê o seu like, toque no sininho lá, para você receber as notificações. Agora, há uma outra coisa interessante que eu quero te pedir para você fazer, você que já é inscrito, e ajudar aqueles que vão se inscrever também. Faça um comentário, não é? Faça um comentário ali, porque isso ajuda a gente, né? O teu comentário vai ajudar muito a gente. Então, faça isso e comente, coloque seu comentário, né? Paz do Senhor Franciele, né? Então, faça seu comentário ali que é bom, viu? Vá lá no YouTube, no canal, Pastor Geraldo Lima, faça lá, não é? Se inscreva, faça seu comentário, toque o sininho, porque isso ajuda para a gente ir melhorando cada vez mais o trabalho que nós estamos fazendo. E é com a sua participação. Cada vez mais eu posso melhorar aqui tudo com a tua participação. Às vezes você tem uma sugestão, às vezes você tem uma que gostaria da gente falar de um assunto, faz lá o comentário, coloca, e nós vamos respondendo. Eu vou te respondendo, não é? À medida que for entrando os comentários, eu vou respondendo, e eu terei muito prazer em fazer isso. Ok, querido? Então não esqueça disso, faça isso lá, né? Nos ajude a continuar fazendo esse trabalho que louva e exalta o nome de Jesus. Eu falei no início da semana de que eu ia trazer para os irmãos, para vocês, que eu ia trazer 3 princípios, não é? 3 princípios para a prosperidade. Eu não trouxe aqui para você nada além do que a Bíblia ensina. Como eu disse na primeira live, não é para ir atrás de quem quer que seja, quem falou, deixou de falar. Não, é o que a Bíblia diz. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Então eu lhe dei 2 princípios, né? 2 princípios, e esses princípios são como chaves que abrem para você o entendimento e abrem a bênção da prosperidade na sua vida. Prosperidade não quer dizer riqueza somente, muito dinheiro, muitos bens. Não, prosperidade em todas as áreas da sua vida, ok? Isso é que a Bíblia fala de prosperidade, não é de enriquecimento. Ele pode até vir, pode até acontecer, e acontece, já aconteceu com muitas pessoas, mas o princípio que é ensinado na Bíblia é para você ser próspero na sua casa, no seu lar, na sua vida,
no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, em todas as áreas da sua vida. Então, são chaves. Coloque aí para você como chaves, viu? Esses princípios que eu estou falando. E hoje eu vou te dar o terceiro princípio. E eu vou ler o texto, né, que aonde está o princípio, e eu gostaria que você, né, fosse pensando aí, mas o princípio está onde? Vê se você descobre onde está o princípio. Eu vou te dizer, claro que eu vou dizer, né? Mas vê se você descobre. Então, a leitura está lá em Gênesis, capítulo 41, verso 34. Preste bem atenção. Gênesis 41, verso 34. Diz assim, ó: o rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Bem, o contexto aqui, os irmãos já conhecem, mas para quem não conhece, ainda não sabe direito, eu vou dizer. O contexto aqui foi o sonho que Faraó teve, o rei do Egito teve, enquanto José estava lá preso na cadeia, e o Faraó teve esse sonho. Qual era o sonho? Ele via, né, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas gordas engoliam as magras. As magras engoliam as gordas e ficavam do mesmo jeito. Aí depois ele viu, ali mesmo no rio, à beira do rio, 7 espigas cheias, né? E 7 espigas mirradas. Então, as mirradas engoliam as cheias e ficavam do mesmo jeito. Então, o rei ficou muito, muito preocupado com isso, não sabia o que era, chamou os magos, chamou os adivinhos de lá do reino, chamou, enfim, aqueles que diziam que sabiam interpretar sonhos, e ninguém soube dizer nada. Então, chamaram José, o copeiro, lembrou de José, porque José tinha interpretado o sonho dele, lá e tinha funcionado direitinho. Então, o que aconteceu? Ele lembrou e chamaram José. E José veio e o faraó contou o sonho para ele, aí ele interpretou, Deus deu a interpretação para ele, né? Era um homem de Deus, um homem que vivia na presença de Deus, com comunhão com Deus o tempo inteiro, intimidade profunda com Deus. Então, ele interpretou e disse, olha, faraó, isso aqui cada 7 dessas aqui significa que são 7 anos. As vacas gordas e as espigas cheias são 7 anos de muita fartura que vão acontecer aqui no Egito. E os 7 anos, e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas, elas representam 7 anos de escassez que não vai ter absolutamente nada. Vai zerar tudo. Esses 7 anos serão de escassez total, nada vai ter. Então, é bom, aí vem o texto que eu li agora. Quem deu a interpretação para José, preste atenção agora nisso. Quem deu a interpretação do sonho para José foi Deus. Quem deu a estratégia para José dizer ao rei foi Deus. Então, quem criou o princípio foi Deus. Não foi José, foi Deus. Preste bem atenção nisso. Então, Deus deu a interpretação para José. E José chegou para o rei e disse, agora, rei, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. O senhor deve escolher aí homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os 7 anos de fartura. Você já prestou atenção que quando as pessoas estão num período de fartura, elas não se preocupam muito em reservar? Em guardar, em deixar ali para um período de escassez que possa vir na sua vida? Pois o princípio aqui, e eu creio que você já deve ter descoberto aqui o princípio, o que Deus disse a Faraó,
ele serve para nós hoje. Esse princípio vale hoje para as nossas vidas. E o princípio qual é? José disse assim: o rei, mande esses homens reservar em cada cidade, pegar 1/5 de toda a produção do Egito, de gado, de tudo que tiver, de cereais e tudo. Construa celeiros, construa depósitos e mande guardar durante os 7 anos 1/5, isto é, 20%. Mande guardar 1/5 de toda a produção do Egito. Aí então o faraó olha para José e diz assim: uai, mas não existe um homem mais com condições melhores do que você aqui. Eu não estou vendo. Quem eu estou vendo com melhores condições aqui é você para cuidar disso. Então foi José, foi o governador do Egito, os irmãos sabem, e ali durante os 7 anos de fartura ele fez isso. Ele construiu em cada cidade do Egito, construiu celeiros enormes, grandes, não é? Alguns comentaristas da palavra de Deus, aí, historiadores, enfim, eles dizem que esses celeiros eram de 100, né? 100 de comprimento por 60 de largura e 7 metros de altura, segundo eles. Eu estou apenas passando aquilo que eles dizem. Então, se fosse isso, ou se fosse menos, ou mais, não vem o caso. O que importa é que ele guardou. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse princípio é de uma importância enorme para as nossas vidas. É você pegar do que você ganha, do que você recebe, do teu salário. Qual é o primeiro princípio? Dizimar, que devolveu de Deus. Qual é o segundo? Oferta, alçada. E essa oferta é feita com amor, como eu ensinei na live passada. E então agora você tem o terceiro princípio, que é uma terceira chave, eu posso chamar de chave para você, para que você seja uma pessoa próspera, em todos os sentidos, economicamente, tudo. Então, presta atenção, 1/5. Mas pastor, como é que eu vou separar 20% do que eu ganho? Eu ganho, o que eu ganho praticamente não dá nem para eu me alimentar direito. Não dá nem para eu pagar minhas despesas direito. É tudo ali no limite. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pratica os dois princípios primeiro, vai acontecer que Deus vai agir tanto na sua vida, de uma maneira tão maravilhosa na sua vida, que você vai ter condições de fazer isso aqui. Você vai ter condições de reservar esses 20%. Parece um sonho, né? Parece utopia, parece uma conversa que não chega a lugar nenhum. Não pense assim, querido. Isso é um princípio de Deus. E biblicamente você vai ver, se você olhar e estudar a vida de reis de Israel que praticaram esse princípio, foram reis que foram extremamente prósperos. Israel foi um período de muita prosperidade em todos os aspectos, em todos os sentidos. Israel tinha muita prosperidade. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso é muito importante para a sua vida. Não pense que não é possível acontecer isso. Mas pastor, eu vou retirar 20%? Sim. Agora, deixa eu te dar uma orientação. Esses 20%, quando você retirar, separar é para reserva. Esse é o princípio da reserva. Então, é para você reservar para você. Não é para você dar de oferta para ninguém. Não é para você ofertar na igreja. Não é para você ofertar para missionário. Não é para você emprestar para ninguém. Não é para você gastar, é para você ter em reserva. Deixa eu te contar a experiência de um homem que foi conversar comigo lá um irmão, foi conversar comigo lá no gabinete, e ele chegou e disse: pastor, eu vim conversar com o senhor não me conhece, nem eu lhe conheço, mas eu queria um aconselhamento seu. Eu queria um aconselhamento seu. Eu disse: pois não. Então ele disse assim,
pastor, eu sou funcionário da Câmara Federal. Meu salário é um salário muito bom. Então, só que, pastor, eu estou só em empréstimos no banco, eu já estou com 4. Ele tinha uma casa, a casa era dele, morava aqui na QNA, a casa dele é aí na QNA, em Taguatinga. Então, ele disse, só que, pastor, quando chega no final, quando eu recebo meu salário, sobra aí R$1.000 e poucos para o resto do mês. De tanta coisa que eu tenho que pagar. E eu não sei o que fazer, pastor. Eu estou numa situação difícil. Eu perguntei para ele, como é que você soube? A meu respeito, ele disse assim, não, alguém me contou que você orientou a respeito disso para as pessoas, para ela, e ela praticou, e aí foi uma bênção na vida dessa pessoa. Então eu disse, eu vou conversar com o pastor Geraldo. Muito bem. O que eu fiz com ele? Eu disse assim, eu perguntei para ele, você está cumprindo os 2 primeiros princípios da palavra de Deus, que é dizimar e ofertar? Ele disse, estou não, pastor, tem muito tempo que eu não dizimo, que eu não oferto, que eu não faço nada. Não sobra nada, como é que eu vou fazer? Pronto. Primeira coisa, o dízimo não é do que sobra, é a primeira, né, que nós temos que devolver. A oferta também é uma oferta de amor e eu devo fazer isso como prioridade. Ele disse, não, pastor, eu não estou fazendo isso. Agora, irmãos, prestem atenção. Ele tinha a casa, a esposa dele, mais 2 filhas, ninguém mais trabalhava na casa, só ele, quer dizer, trabalhava fora, não é? Em emprego secular, mas trabalhando em casa, a gente sabe que em casa trabalha demais, e muito, não é? Então, veja bem, a esposa, ele tinha um carro, para ele e a esposa, e as 2 filhas tinham 2 carros, tinha outro carro, cada uma tinha um. E eu disse assim para ele, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é cumprir os princípios da palavra de Deus. Comece por aí. Eu disse, faça isso independentemente da condição que você esteja naquele momento. Obedeça a palavra de Deus. Bem, irmãos, eu não quero esticar muito, mas eu dei outros conselhos para ele, como administrar, enfim. E eu não posso entrar aqui agora, porque senão vai ser muito tempo para eu contar esse testemunho para você. Mas orientei, né? Agora, veja bem, irmãos, ele tinha um monte de cartão de crédito, a esposa tinha cartão de crédito, filha tinha cartão de crédito, enfim. E o dinheiro ia todo nisso, nessas coisas. Eu disse para ele, meu irmão, você tem coragem de fazer uma coisa? Se você não fizer, porque a questão é a prática, irmãos, aquilo que eu tenho falado nas 2 lives passadas. Ou praticamos esses princípios, ou não acontece nada. Não acontece nada. Nós temos que praticar o princípio, porque senão não vai acontecer. Bom, eu disse, você está disposto a praticar aquilo que eu vou te dizer? Aí eu mostrei esse princípio da palavra de Deus para ele, mostrei os 2, e esse terceiro. Eu digo, agora esse terceiro aqui, ele só vai poder acontecer com você se você cumprir os 2, senão você não vai ter condições de fazê-lo. Aí ele disse, então pastor, me ajuda. Eu disse, olha, você vai fazer o seguinte, eu não sei como é que você vai fazer, mas eu vou te dar uma orientação. Você tem quantos cartões de crédito? Tenho tantos. Eu digo, então quebre todos, deixe só um, quebre o resto, deixe só um. Cancele o resto, deixe só um. Ele disse, tudo bem. Eu digo, da sua esposa faça a mesma coisa. Disse, pronto, vai ser problema. Eu digo, bom, então, você que sabe. Aí das filhas do mesmo jeito. Só que ele teve coragem, e eu disse para ele que ele vendesse os 2 carros para pagar as despesas, pagar os empréstimos, pagar tudo, que ele fosse acertando tudo isso, e depois ele ia cumprir esse princípio. Amados, você que está me ouvindo, aí uns 90 dias depois, uns 3 meses depois, um pouco mais, ele veio conversar de novo comigo. Eu, particularmente, quero dizer para você que eu achei que ele não ia fazer, né? Porque não é fácil fazer isso. E ele disse, pastor, eu cumpri. Estou cumprindo direitinho, vendi os 2 carros, paguei os empréstimos do banco, paguei a agiota que eu estava devendo, estou devendo só um restante do cartão, tem um cartão que era alto que eu estou devendo, e tem um último empréstimo que falta umas 2 ou 3 pagamentos, mas está tudo sob controle. Tá bom, eu digo, como é que foi a reação da família? Ah, pastor, eu ficaram com raiva de mim muito tempo, foi difícil, foi complicado, sofri muito, mas todo mundo entendeu qual era a questão. Ok,
Agora, como é que eu faço no outro princípio? Eu digo, você vai separar 20% do que você ganha. E você vai botar isso em reserva, uma poupança, ou o que você achar que deve. Faça lá. E não mexa nesse dinheiro para nada, a não ser quando você precisar para um socorro que você precise. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa, esse homem cumpriu a risca. Tudo isso que foi orientado para ele, eu orientei o que a Bíblia diz. Mostrei para ele como foi que José fez, como Deus ensinou esse princípio tudo. Eu encontrei com ele um ano depois. Aliás, ele me viu na rua, veio conversar comigo. Ele muito alegre, muito, né? Ele nordestino, muito alegre, muito expansivo. E ele virou para mim e disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa. Eu quero louvar a Deus em primeiro lugar e agradecer a Deus pela sua vida. Porque, pastor, desde quando o Senhor me orientou, apesar de toda a luta que eu vivi no início, mas eu paguei tudo, hoje eu tenho dinheiro, eu tenho um valor na poupança, as minhas filhas estão empregadas, elas aprenderam também os princípios, elas praticam esse princípio, a minha esposa também tem me ajudado muito, e nós temos, graças a Deus, nós temos visto assim a mudança radical nas nossas vidas. E em todas as áreas, irmão, não foi só no dinheiro, não. Em todas as áreas, relacionamento conjugal, relacionamento com as filhas, tudo. E aonde ele ia? Ele disse, pastor, onde eu chego, eu conto esse testemunho porque eu vou ajudar outras pessoas. Então, querido, eu quero te deixar. Então, agora fazendo um resumo de tudo. Primeiro princípio, que é uma chave de vitória e de prosperidade, o dízimo. Devolveu do Senhor. A 10ª parte para o Senhor. E se devolve na casa do tesouro, viu? Segundo, oferta de amor e oferta alçada, ou aquilo que você tem no coração e sente no coração o desejo de ofertar, de uma maneira para ajudar, para isso, eu falei na live passada, não vou me estender. E o terceiro é esse, você guardar para o tempo da escassez. Querido, deixa eu te falar uma coisa, é para o tempo da escassez. Não é para você ficar fazendo o uso dele todo o tempo, para o tempo da escassez. Pastor, eu agora não tenho condições, porque a minha situação é assim. Então procure acertar tudo primeiro. Comece a fazer tudo direito. Vá botando tudo em ordem. Quando você tiver com tudo em ordem nas suas finanças, então você passe a cumprir esse princípio. E aí você vai ver se não vai acontecer a bênção de Deus na sua vida. Eu estou lhe dizendo isso porque eu sei que é assim que funciona. É dessa maneira que funciona. E você pode fazer. Eu digo a você, pode fazer sem receio que Deus vai operar na sua vida. Porque não é por palavra do homem, não é o pastor Geraldo. O pastor Geraldo é o instrumento de Deus que está ensinando você. Mas é porque é princípio de Deus. É porque está escrito na palavra de Deus. E o que está escrito na palavra de Deus, pronto, eu tenho que cumprir. São princípios, então guarde aí esses 3 princípios para a prosperidade. Tem outros que são princípios baseados nesses, mas esses 3 aqui, se você cumprir, você vai ver como funciona bem a sua vida financeira em todas as áreas. Aí, deixa eu te falar, aí o gafanhoto, cortador, não vai fazer, não vai ter força na sua vida. O migrador também não vai ter força, viu? O devorador, muito menos, e o destruidor também não. Guarde isso na sua vida, viu? Guarde para você esse ensinamento. Eu quero deixar essa palavra para você nesta tarde, através dessa live, e com certeza Deus vai ministrar na sua vida de forma maravilhosa. Eu vou repetir o que eu disse na primeira live. Tudo que Deus tinha que fazer, aprontar, deixar tudo em ordem, Deus já fez. Está tudo feito por Deus. Agora, quem tem que praticar sou eu. A participação minha tem que acontecer. Porque se não tiver a obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, aos princípios de Deus, então não vai funcionar. E você vai ficar sofrendo o tempo todo na sua vida dessa maneira. Então guarde isso no seu coração para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e nos abençoe abundantemente. Amém? Vamos orar nesta hora?
orar pelos enfermos, as pessoas que estão enfermas, não é? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor nos abençoar, nos privilegiar, nos agraciar com essa tarde tão preciosa para que juntos viéssemos a estudar, conhecer e, em nome de Jesus, praticar a Tua palavra, Senhor, porque é o que nós queremos fazer, cada dia das nossas vidas. Senhor, eu quero te clamar nesta hora por aqueles que estão enfermos, estão nos hospitais ou estão em casa, mas precisam do Teu socorro. Então, Senhor, socorra agora, Senhor, com o Teu poder disponível, e derrama sobre todos que estão enfermos, Senhor, a unção de cura, para que sejam curados, que sejam restaurados, que tenham saúde e possam dizer: o Senhor curou a minha vida. Que o Senhor opere de maneira maravilhosa, pois é em nome de Jesus que nós clamamos, e te clamamos também pela nossa nação. Sara a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sara em todas as áreas, Senhor, em todas as áreas desta nação. Pai Celestial, também sara as outras nações, porque estão precisando do teu socorro. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, hoje nós temos um aniversariante, e é o irmão Alexandre. O irmão Alexandre está aniversariando. Louva a Deus pela vida do Alexandre. Conheço o Alexandre desde pré-adolescente, não é? Desde pré-adolescente. Conheço o Alexandre e tenho a alegria de pastorear o Alexandre, não é? Então ele hoje está recebendo esse presente de Deus, não é? Esse presente maravilhoso de Deus. Então eu quero orar pelo Alexandre e convidar você para nós abençoarmos o Alexandre. Vamos orar? Querido Deus, te clamamos pela vida do Alexandre, teu servo, que hoje, nesse dia tão precioso para a sua vida, que ele está recebendo esse presente de Deus, mais um ano de vida, que seja um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de saúde, um ano de grandes realizações em Cristo Jesus, e que qualquer plano maligno contra a sua vida e da sua família está destruído e anulado no nome de Jesus. Nós abençoamos o Alexandre com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém. Querido, só lembrando você, não é? Só lembrando você, nós estamos necessitando de doações para as cestas básicas. Não esqueça disso. Arroz, estamos precisando. Arroz, açúcar, feijão, papel higiênico. Então, ajude, não é? Nos ajude a socorrer essas famílias que estão precisando, que estão ali carentes. São famílias, meus amados. Famílias. Meu irmão, você não tem ideia do que é a alegria daquelas crianças quando recebem aquela cesta básica. Há uma alegria, os olhos das crianças brilham, porque elas vão comer melhor, elas vão ter um alimento melhor. Então, pense em tudo isso e seja você esse instrumento de Deus para socorrer essas famílias. Traga, nós precisamos de 5 quilos de arroz, quer dizer, pacotes de 5 quilos. A quantidade é você que vai dizer quanto você vai dar. Pacotes de 5 quilos de açúcar, pacote de feijão de 1 quilo e papel higiênico. A quantidade, meu querido, é com você. Nós não vamos estipular nada aqui para você, mas é com você, viu? Então, faça isso no nome de Jesus, nos ajude, não é? Para podermos socorrer estas famílias. Amém? Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida. E quero mandar um abraço para todos que estão aqui na live. Um abraço, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe abundantemente cada vez mais. Abençoe a você e a sua família. É o que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. E eu quero abençoar você com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Diga comigo, muito em breve nós estaremos cantando o hino da vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe abundantemente para a glória do Senhor. A paz do Senhor seja contigo e com a tua família. Amém.